Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro com a Palavra. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. É sempre uma grande alegria poder recebê-los aqui em nosso canal para juntos podermos meditar, refletir e aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Nós estamos estudando com um tema central, falando a respeito do pecado. Na aula anterior, nós falamos a respeito do pecado original, como nós, como seres humanos, herdamos de Adão, o primeiro homem, representante da humanidade, o pecado que ele cometeu lá no Jardim do Éden, comendo o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. E hoje nós iremos falar a respeito das consequências que este pecado trouxe para toda a humanidade. Nós sabemos que assim que Adão pecou, ele foi expulso do Jardim do Éden e junto com ele, a sua esposa Eva, e Deus colocou ali muitas consequências na vida dos dois. As principais foram que o homem ele se tornou ilimitado, o homem está sujeito a morrer. Então o homem ele tem um ciclo que nós chamamos de ciclo natural. O homem nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Tudo isso fruto do pecado de Adão. Mas não é só a morte física que afetou o homem. O pecado, quando ele entrou na humanidade através de Adão, ele trouxe também a morte espiritual. Todo homem nasce morto espiritualmente. E esta morte espiritual significa a separação do homem e de Deus. Então o pecado ele dominou todo o ser humano, todas as suas intenções, todas as suas paixões, todos os seus desejos, suas vontades, seus pensamentos, toda a sua maneira de se comportar e agir, ela está corrompida pelo pecado. O pecado trouxe a maldade no coração do homem, e pelo fato do homem estar morto espiritualmente, longe de Deus, ele não consegue se libertar por si próprio deste mal. Então, cada vez mais, ele está mergulhado na sua iniquidade, na sua maldade. Lá em Gênesis, capítulo de número 6, primeiro livro da Bíblia, bem no comecinho, Gênesis, capítulo de número 6, no versículo de número 5, diz assim a palavra de Deus: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então, notem que essas pessoas a qual o Senhor observou o coração aqui, elas não pecaram, elas não comeram, assim dizendo, do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas elas, por serem seres humanos, são descendentes de Adão. Então notem como o pecado ele enraizou-se ali na raça humana, na humanidade, que gerações posteriores a Adão já cometiam pecados, eram pecadores, cometiam maldades, transgressões contra Deus e contra o próprio ser humano. Aqui em Gênesis há um relato que a corrupção do gênero humano era tão grande, que Deus em todo o mundo achou apenas Noé e sua família, aos quais ele poupou, pedindo a Noé que construísse uma arca. Então o Senhor mandou um dilúvio sobre toda a terra e matou todos os seres humanos que não se arrependeram, que não entraram na arca para se salvar. Tamanha era a maldade do homem,
tamanho era o pecado no coração do homem. E por toda a Bíblia nós vemos a consequência deste pecado na vida do ser humano, como ele se tornou um ser totalmente mau, né? Tudo que ele planeja, tudo que ele faz, por mais que tenha uma aparência boa, o Senhor que conhece, né? Deus que conhece, que sonda os corações, Ele sabe dizer se aqueles desígnios são realmente bons, porque por mais que o homem tenha uma aparência boa, por mais que ele tenha boas intenções, no fundo do seu coração, por ter um coração corrompido pelo pecado, né, essas intenções são convertidas em maldades, e essas maldades são frutos da desobediência de Adão lá no jardim do Éden. Então o homem, né, ao ponto de vista de Deus, está completamente perdido, porque ele não consegue se salvar, ele não consegue se livrar do pecado, e porque ele não consegue se livrar do pecado, ele permanece morto, né, até a sua morte física. Lá em Efésios, na carta aos Efésios, lá no Novo Testamento, Efésios, no capítulo número 2, no versículo de 1 a 3, o apóstolo Paulo vai dizer assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, os quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então o fato do homem, né, estar longe de Deus, estar morto espiritualmente, ele era considerado filho da desobediência, né? Filhos da desobediência. É comum nós encontrarmos pessoas que sempre usam, né, um bordão dizendo: todos somos filhos de Deus, mas na verdade não é o que a palavra diz. Só é filho de Deus aquele que realmente passou da morte para a vida, aquele que creu em Jesus e entregou a sua vida ao Senhor e teve seus pecados perdoados e vive uma nova vida. Esse, segundo o Evangelho de João, no capítulo número 1, é considerado filho de Deus. A pessoa que vive ainda no pecado, a pessoa que ainda não teve um encontro com Cristo, a pessoa que ainda não teve o seu coração transformado por Cristo, pela sua palavra, que não se arrependeu dos seus pecados, que não se converteu dos seus maus caminhos, ele é considerado pela palavra de Deus como filhos da desobediência. E posteriormente a isso, o apóstolo Paulo vai dizer que éramos como filhos da ira, ou seja, estávamos condenados por causa do nosso pecado a sofrermos a ira de Deus, né, o juízo de Deus. Então o apóstolo Paulo confirma aqui, aqui e não somente aqui, mas também lá na carta aos Romanos, que todo homem, toda a humanidade estava morta. Então a consequência maior do pecado de Adão lá no Éden foi que ele corrompeu todo o gênero humano. Quando nós encontramos uma criança que acabou de nascer, nós olhamos aquele bebê tão inocente, tão puro, aquilo alegra o nosso coração, mas espiritualmente, aquela criança pura e inocente, ela já nasce em pecado, ela é um herdeiro do pecado de Adão, e consequentemente aquela criança ela está morta espiritualmente.
a não ser que Deus venha ao seu encontro. Então olhem como quando nós olhamos de uma forma mais sensível a questão do pecado e suas consequências, nós conseguimos entender que o homem ele está perdido por toda a eternidade, e se Deus não intervir, se Deus não agir, o homem será condenado para todo sempre. Nós podemos observar também, quando uma pessoa ela falece, e nós estamos ali de frente àquela pessoa falecida em seu leito de morte, e se nós olharmos com uns olhos um pouco mais sensíveis, nós podemos observar que aquela pessoa está ali, mas ela não sente nada, ela não vê os filhos chorando, ela não sente as lágrimas dos filhos caindo sobre o seu rosto, ela não consegue ver o pranto da esposa, o pranto do marido, ela não consegue notar as pessoas em sua volta sofrendo por causa da sua morte, porque aquela pessoa está morta. Então o ser humano ele está morto em seus pecados, O apóstolo Paulo fala aqui em suas transgressões, em suas desobediências, em suas maldades. Então o homem ele é insensível a todo tipo de sentimento. Se Deus não permitir que o homem sinta o amor, ele é totalmente frio, ele é totalmente mau. E essa é uma comparação, Se Deus não vier ao encontro do homem, o homem estará perdido para todo sempre. Então aqui nós podemos entender um pouco, a respeito também da salvação, porque muitos costumam dizer que foram até Cristo, mas se nós olharmos a palavra de Deus, o morto ele não tem reações. Então se não é Deus vir ao encontro do homem e reavivá-lo, vir ao encontro do homem e trazer aquele homem à vida, ele estará perdido para todo sempre. Por isso é importante nós entendermos a gravidade do pecado. Martinho Lutero, ele dizia que se nós não entendermos a gravidade do pecado, nós não conseguiremos entender a extensão da grandeza da graça do nosso Senhor Jesus para conosco. Por isso é importante entendermos o poder do pecado sobre a vida do homem. Lá em Romanos, no capítulo de número 6, no versículo 23, o apóstolo Paulo ele afirma que o salário do pecado é a morte. Então o ser humano mergulhado nas suas transgressões, nos seus pecados, ele não tem vida, ele tem morte, tanto física quanto espiritual. Então não existe vida sem o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que dizem que temos que curtir a vida, temos que aproveitar a vida, temos que viver intensamente, não há vida fora do nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele traz vida. Só Ele faz com que o homem saia do seu estado ali morto para a vida. Só o Senhor Jesus tem esse poder para trazer o homem à vida. Lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, do versículo de 1 a 5, nós podemos ver aqui o apóstolo Paulo falando a respeito do comportamento do homem sem Deus, do homem sem Cristo, o homem mergulhado nos seus pecados e nas suas transgressões. Ele diz aqui: mas você precisa saber disso, falando para Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes,
blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Nós estamos acompanhando tudo o que está acontecendo, as notícias, a guerra entre a Rússia, e a Ucrânia, e muitos têm esperança de que o homem, ele seja mais compreensivo, que o homem seja mais solidário. Muitos criaram a expectativa, por causa da pandemia que nós enfrentamos, de que o homem ele aprenderia a dar valor à sua vida, à vida do próximo, a viver em paz, a viver em harmonia, e mal terminamos a pandemia e já ingressamos num período de guerra, um período tenso, num período de medo, de aflição, aonde um país governado por homens com intenções egoístas, avarentas, força ali uma guerra que também faz parte de planos egoístas, avarentos, planos que são orgulhosos, arrogantes, e nós vemos tudo o que está acontecendo, e nós pensamos o porquê disso, o porquê o homem está fazendo isso, porque o ser humano está tomando essa atitude, é por causa do pecado. Esta é a consequência do pecado na vida do homem. Ele está longe de Deus, ele não tem afeição natural, ele fica à mercê dos seus desejos, e esses desejos, por causa do pecado, corrompidos, são malignos. Então não há esperança para o homem sem Jesus. Não há esperança para a humanidade sem Cristo. Se Deus não intervir, se Deus não agir, o homem estará condenado por toda a eternidade. Nós oramos por paz, por tempos de bonança, por tempos de tranquilidade, mas nós temos que ter a consciência de que o homem precisa realmente ter um encontro com Deus. As nossas orações deveriam também ser direcionadas a isto, que essas pessoas tenham verdadeiramente um encontro com Cristo, que Cristo alcance o coração dessas pessoas, dessas nações, para que verdadeiramente elas desfrutem da paz, desfrutem do amor, desfrutem da bondade. Então esta é a consequência do pecado na vida do ser humano. Se Deus não intervir, o homem está perdido por toda a eternidade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que possamos nos manter firmes e confiantes em Cristo, mesmo em tempos de guerra e incertezas, sabendo que a nossa paz e a nossa esperança está no nosso Salvador, naquele que um dia nos resgatou da morte e nos trouxe para a vida, vida em Cristo. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço e até lá. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz
cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigando em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigando em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigando em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigando em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz.